Boa tarde, ou quase boa noite. Eu tenho agora a função de fechar esse painel, não só esse painel, mas eu acho que esse evento como um todo. Uma responsabilidade e tanto. Eu não trouxe slide nenhum, porque eu queria até falar alguma coisa que eu percebi enquanto eu estava sentado aqui. Eu acho que é bastante interessante. Meu nome é Ansgar Pinkowski, é um pouco difícil o nome, mas pelo sotaque também talvez dá para perceber, eu sou alemão. Eu moro aqui já há 12 anos, praticamente. E eu trabalho atualmente na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, aqui do Rio, e lá eu sou o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade. Então, exatamente sobre esse tema eu queria falar. Eu queria trazer dois aspectos, provocações, vamos dizer assim, sobre esse tema de transição energética e sobre sobre o tema de cidade. Vamos primeiro pensar sobre transição energética. Quando a gente pensa sobre transição energética, normalmente, e eu ouvi falar isso agora aqui também nas outras apresentações, normalmente a gente pensa sobre descarbonização, como eu consigo sair de um sistema de energéticos fósseis para energéticos menos fósseis ou limpos. Eu falo sobre muitos temas, falo sobre mobilidade e eu falo também sobre vários outros sistemas. Mas eu queria trazer alguma coisa que a gente pega até quando a gente olha para o sistema de meio ambiente. O que a gente fala, e a gente ouviu isso na outra palestra aqui, quando a gente olha no meio ambiente, primeiro o que a gente faz? Evitar. E quando a gente não consegue evitar, a gente faz transformar. Então eu queria falar sobre evitar. Porque dentro desse tema de transição energética, um tema muitas vezes não é tratado, na minha opinião, adequadamente, é a eficiência energética. E quando a gente olha para uma cidade, a maioria das energias é usado, é consumido dentro das cidades. Então, e aqui nós temos um potencial enorme também para tratar esse assunto de eficiência energética. Então, eu não quero falar agora sobre como nós podemos mudar os sistemas fósseis para um sistema de energia, outros sistemas de energia. Eu quero falar, primeiro, eu acho que a gente precisa olhar para o consumo que nós temos nas nossas cidades e como tornar isso mais eficiente. Porque cada megawatt-hora, cada gigawatt-hora que a gente consome, que a gente evita de consumir, a gente não precisa gerar ele. Então, hoje, nos sistemas fósseis, então, a gente tem um potencial enorme para evitar o consumo ou a geração de carbono, efeito estufa, somente evitando o consumo. Então, e quando a gente evita esse consumo, isso ali entram outros sistemas de smart city, computadorização, como todos esses sistemas entram, mas muitas vezes a gente sempre pensa, está faltando energia, preciso gerar mais energia, está faltando, como eu consigo gerar cada vez mais energia, ao invés de olhar como eu consigo usar esse recurso que nós temos mais eficiente. E, além disso, esse recurso são coisas que nós temos hoje no nosso dia a dia. Quando a gente começa a trabalhar no ar-condicionado, quando a gente começa a trabalhar na mobilidade. Então, tem vários sistemas inteligentes hoje, assim, usando a nossa inteligência que nós temos para realmente ser mais eficiente no uso de energia. Nós fomos chamados recentemente, uma escola que nos chamou e queria uma ajuda porque eles queriam reduzir os custos de energia elétrica na escola. Uma escola aqui no Rio de Janeiro, que tem um custo alto, que fica em torno de 70 a 100 mil reais por mês o custo de energia.
Então, a ideia que eles vieram para nós, para falar e queriam nossa ajuda, precisamos colocar placas solares nos tetos de energia. Então, a gente começou a olhar isso e a gente chegou à conclusão, mas tudo bem, a gente pode fazer isso, é legal fazer isso, mas por que a gente não olha primeiro a eficiência? Por que a gente não olha o consumo de ar-condicionado? Por que a gente não olha simplesmente e substitui os ar-condicionados? Quando a gente consegue trazer ar-condicionado mais eficiente, a gente já reduz o consumo. Isso é uma coisa muito mais eficiente, muito mais rápido, com uma tecnologia que hoje já existe, do que colocar novas placas solares, construir novas placas solares e assim adiante. Então, esse é um exemplo bem pequeno, mas ele mostra qual o potencial que nós temos aqui nas nossas cidades. Então, quando a gente fala sobre eficiência energética, quando a gente fala sobre transição energética, pensam primeiro na eficiência energética. E depois a gente pode começar a falar sobre energia solar, a gente pode falar sobre hidrogênio e assim adiante. E o outro ponto que eu queria trazer também uma reflexão, quando a gente olha essa parte de energia e cidade, eu queria falar um pouco sobre a mobilidade. E quando a gente olha para a mobilidade, mais uma vez, antes de olhar para como eu consigo substituir caminhões, carros de motores a combustão, a gasolina, diesel, trazer isso para elétrico, ou sei lá, hidrogênio, por exemplo, vamos olhar como vai ser a mobilidade no futuro nas cidades. Porque não adianta se a gente, acho que você colocou isso agora, né? A frase do Einstein, né? Vamos olhar para o futuro e começar a preparar esse futuro nisso. Então, vamos pensar um pouquinho como vai ser o futuro da mobilidade nas nossas cidades. Quando a gente olha hoje para os jovens, e eu tenho duas enteadas que têm 14 e 16 anos, e com isso consigo acompanhar isso um pouco, como eles hoje estão usando a mobilidade. Eu acho que a gente vai ver no futuro que o carro, por exemplo, deixa de ser um bem de uso. As pessoas querem se locomover de um lugar para o outro. Nós temos hoje já o Uber. As pessoas até querem beber, então usam o Uber. Então, cada vez mais a gente vai ver no futuro, na minha opinião, a gente vai ver um pay-per-use. Eu pago pela minha mobilidade. Eu não preciso ter um carro do meu bem, porque não é mais um status, ele vai deixar de ser um status, porque eu preciso simplesmente me locomover de um lugar para o outro. O que significa isso? Claro que o sistema de táxi, de Uber e tudo, talvez vai ganhar mais eficiência, ou vai ser mais importância, mas também o sistema de aluguel de carro vai mudar. Então, nós vamos ter, e isso já existe estou falando isso como exemplo na Alemanha ou na Europa, já existe, que eu consigo alugar um carro como eu uso hoje uma bicicleta do Itaú. Eu pego um lugar, eu uso e largo ele no lugar onde eu quero chegar. Isso vai acontecer com carros também. Só aí vai começar uma coisa interessante. Tudo bem, então eu quero fazer isso de forma sustentável, então eu vou usar carros elétricos. Então, se eu uso carro elétrico, beleza, porque são curtas distâncias que eu consigo usar na cidade, bem, perfeito. Mas qual é o grande desafio de um carro elétrico? É a carga. Então, quando eu faço isso de uma forma de aluguel, o carro precisa estar disponível, porque ele não vai mais parar dentro da garagem para recarregar. Então, esse aqui é um desafio que eu preciso ver como eu vou resolver isso. E ali vem uma parte que normalmente é o meu tema principal quando eu sou chamado para palestrar sobre o hidrogênio. O carro, eu tenho certeza que o futuro vai ser elétrico. Então, a questão é de onde eu pego essa energia. Eu pego essa energia de uma bateria
que tem um consumo alto de metais raras, que tem outros desafios de carga e tudo isso. Ou eu uso talvez um hidrogênio. O hidrogênio tem um potencial, pela seu potencial de uso, pelo seu teor de energia muito alta, e eu consigo carregar ele rapidamente, ele vai mover um carro elétrico. Só em vez de uma bateria, eu tenho, digamos, uma célula combustível que vai transformar o hidrogênio em energia elétrica. E a carga que eu tenho, eu vou carregar ele em 5 minutos, ao invés de 8 horas ou 6 horas, um carro elétrico. Então, isso também é uma certa eficiência. Então, o meu tempo está quase acabando, mas essas duas provocações eu queria trazer. Primeiro, pensando em transição energética, vamos pensar também na eficiência energética. Isso é uma mudança que a gente consegue fazer com recursos relativamente baixos, só com o nosso mindset, usando a nossa engenharia e a nossa inteligência para fazer, aí a gente já consegue reduzir o consumo. E, no outro lado, pensar como vai ser a mobilidade no futuro. Porque a mobilidade vai mover esses bilhões de pessoas que nós vamos ter aqui na cidade, de distâncias, de curtas distâncias, mas como nós vamos lidar com isso? A gente não vai mais viver em como posso dizer, uma situação só de carros a combustão, a diesel e o óleo diesel e gasolina. Eu acredito que nós vamos ter um futuro elétrico, só de onde a gente pegar essa energia, isso vai ser uma energia limpa, movida a hidrogênio, por causa da facilidade de carga. Então, essa provocação eu queria trazer para o fechamento, talvez, desse momento. E não sabia que eu ia fechar, então fica talvez para me agradecer pelo convite e parabenizar pelo evento. Eu acho que tem várias provocações e ouvindo muitos especialistas, doutorandos, professores de várias áreas aqui, ouvindo, é muito enriquecedor. Então, agradeço que eu podia participar disso e desejo agora um bom encerramento. Muito obrigado.